Olá, graça e paz, mais uma aula do nosso curso de novos membros e hoje vamos falar de um ponto muito importante na caminhada cristã, é o que nós chamamos de sacramento, é uma ordenança do Senhor, batismo, os batismos na vida cristã e a gente vai explicar por que batismos, né? Não é isso aí, Aline? É isso aí, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Para você que vai se batizar, essa aula é muito importante, mas para você que já está batizado e vem para ser recebido a comunhão da nossa igreja, é importante que você também entenda como nós, metodistas, pensamos e ensinamos sobre o batismo. Então vamos lá, o nosso texto base de hoje está em Atos 2:38, diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele vai falar dessa entrada no corpo de Cristo. Esse batismo é a experiência pela qual o crente é inserido mesmo no corpo. 1 Coríntios 12:13 diz: pois em um só Espírito fomos todos batizados, em um só corpo. Essa obra, ela é realizada pelo próprio Espírito Santo no momento da conversão, nos tornando membros da Igreja de Cristo. John Wesley, que é o fundador do metodismo, ele entendia que o batismo no Espírito Santo acontece no momento do novo nascimento, ou seja, quando a pessoa crê em Jesus e nasce de novo, ela é batizada com o Espírito, regenerada e se torna templo do Espírito Santo. É importante a gente destacar aqui sobre esse batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque se lá no início a gente fala da graça preveniente e fala que é o Espírito Santo que está ali atuando pela graça, nos impulsionando a entender, a despertar a consciência, como que depois a gente precisa buscar esse batismo. Então o batismo ele acontece nesse momento, no momento em que o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É bom destacar porque existe uma linha teológica, né? Que eles fazem a separação do novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. As tradições cristãs antigas, como John Wesley, por exemplo, os reformadores, né, os pais da igreja, a gente entende que batismo no Espírito Santo é o ato que acontece quando Deus te tira da solidão, te tira da escravidão e te coloca agora na comunhão, te coloca agora como filho de Deus, te coloca no corpo de quem? No corpo de Cristo, né? Isso para nós é batismo no Espírito Santo. O texto de João 3:5 vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não tem como nascer de novo sem o Espírito Santo. E 1 Coríntios, a Aline já leu aqui, 12:13, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. O Wesley ensinava que o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo são as mesmas coisas. O batismo e o novo nascimento são as mesmas coisas, a mesma realidade. A entrada do Espírito Santo no coração do crente, regenerando e o habilitando a viver em santidade. Implicações aqui: todo verdadeiro cristão já foi batizado no Espírito. Não se busca um segundo batismo, mas sim um crescimento em santidade e capacitação do Espírito para exercer nossos dons e ministérios. O que muitos chamam de batismo no Espírito Santo pós o novo nascimento é recebendo os dons espirituais. E a gente também acredita nisso. A gente crê nisso, né? Mas acredita nisso como um dom, mas não como o batismo no Espírito Santo. É claro que você que nos ouve agora, a gente precisa de uma aula para mostrar, trazer os contrapontos de um texto, de um ponto, que existem algumas interpretações, mas o nosso foco aqui é mostrar para você como o Espírito de Deus já fez uma obra na tua vida extraordinária, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, que é quando você nasceu de novo, tá? Esse é o foco. Então, qual que é a manifestação, qual é a manifestação principal de que alguém nasceu do Espírito? Tá aí, O foco está no fruto do Espírito, e não nas manifestações carismáticas, dons, talentos, sinais. Não, é a transformação do caráter. Tanto é que, repito, na aula anterior citei e falo novamente, logo após terminar esse curso, você vai ser conduzido ao curso Frutos do Espírito,
que é fundamental para você entender, né, este batismo no Espírito Santo. É isso aí. E a gente segue falando do batismo nas águas, que é um ritual de iniciação na comunidade. Então, o batismo no Espírito Santo nos coloca no corpo, a entrada no corpo. Então, por isso que nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo acontece no momento em que você se converte, no momento da conversão ao batismo com o Espírito Santo. E no processo de santificação, de crescimento em santidade, pode acontecer a manifestação de dons e do fruto, que é o principal. Não adianta, né? A própria palavra diz que não adianta a gente falar em línguas, expulsar demônios, profetizar e o fruto não se manifestar na nossa vida, né? Pelos frutos que seremos conhecidos. Por isso que é muito importante o nosso foco no fruto do Espírito Santo. E aí o batismo nas águas, ele é esse ritual de iniciação na comunidade. O batismo nas águas é um ato público do testemunho de fé e identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Então, a ação do Espírito Santo no meu interior é algo que ninguém pode ver. E como que eu vou mostrar isso para todo mundo? Através do batismo nas águas. O batismo é um ato público. Todos podem ver, todos podem testemunhar, todos podem participar e perceber aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro do meu coração. Mateus 28:19 vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele não salva, mas ele é um símbolo da salvação, dessa obra de salvação que já foi realizada em nosso coração pelo Espírito Santo. John Wesley, ele vai enfatizar isso, que ele via o batismo como um meio de graça e não como algo que garante automaticamente a salvação. Então, uma maneira da graça se manifestar é através do batismo, mas a salvação, ela não é garantida pelo batismo. Tem pessoas que acham que depois que batizou, pronto, a vida dela a salvação está garantida, tem entrada no céu. Não é por aí. Existe um processo de santificação, como falamos nas aulas anteriores, né? Então, o batismo, ele é um meio de graça, não garante automaticamente a salvação, mas é um compromisso público com a fé cristã. Então eu me comprometo com Deus e com a comunidade e com a igreja na qual eu faço parte. Por isso que é algo que acontece diante dos olhos de todos, das testemunhas, dos outros irmãos e irmãs em Cristo. E um exemplo prático disso é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Mateus 3, 13 a 17 vai narrar esse fato que serviu como um exemplo de obediência e início do seu ministério. O Espírito Santo já estava em Jesus desde o início, mas o batismo, diante das testemunhas, mostrou como Jesus era obediente e ali foi o início do seu ministério, mostrando para todas as pessoas ali a presença de Deus na vida dele. Então é bom destacar que você primeiro passa pelo batismo no Espírito Santo, nasce de novo, e aí, com esta mudança de vida, você decide testemunhar isso diante da igreja. E a igreja, reconhecendo isso, ela ministra o batismo nas águas para você fazer parte dessa comunidade, no caso, comunidade local, a igreja metodista, na qual você está sendo instruído agora. Tá certo? O Espírito de Deus te alcançou, você recebeu o batismo, você agora faz parte do corpo de Cristo, você está ligado em Cristo, Cristo está ligado em você, e agora você precisa testemunhar isso através do batismo. Então, é assim que funciona, essa é a dinâmica que nós acreditamos em relação a esses dois batismos, no Espírito e nas águas. E agora a gente entra, né, Aline, num ponto interessante em relação ao batismo, né, a uma aliança que é feita também com as crianças, né, o batismo infantil na visão wesleyana. Na tradição wesleyana, o batismo infantil é compreendido como um sacramento de introdução à graça preveniente. Atos, capítulo 16, versículo 15, e depois foi batizada ela e sua casa, né? Foi batizado ele e a sua casa. O batismo infantil não substitui a conversão pessoal,
e a confissão de fé, mas é um sinal de que a criança é incluída na aliança da graça e crescerá na comunidade de fé. Então, o batismo infantil, na nossa visão, é a introdução da criança na igreja desde já. Não substitui a conversão dela, não substitui a confissão de fé que ela precisa fazer, mas mostra para ela e para a igreja que nós devemos cuidar das crianças. Por isso que a gente marca isso, a gente celebra isso, esse sacramento, como um sinal de aliança. A criança está incluída na aliança da graça. E ela precisa crescer na comunidade, não sendo excluída das coisas da comunidade, pelo contrário, fazendo parte dela. E aí, como aconteceu com os nossos filhos, né? Quando eles cresceram, né? Eles fizeram essa confissão declarando: eu reafirmo aqui diante da comunidade o batismo que foi ministrado sobre a minha vida quando eu era criança. Então isso é fantástico, para os pais verem, né, o resultado de colocarem os filhos ali na aliança do Senhor. Né? Muitas igrejas fazem a apresentação. No final das contas, acaba quase sendo a mesma coisa, né? E a gente ministra aquele sacramento, aquele algo sagrado para a criança naquele momento, mostrando para a igreja que essa criança já faz parte. Ela já faz parte. É interessante falar sobre o batismo infantil, porque assim, algumas pessoas algumas denominações vão dizer que não existe na Bíblia um versículo que reafirme a importância de batizar a criança como um mandamento. Mas também a Bíblia não diz que não devemos batizar as crianças. A criança, ela já tem uma vida espiritual. A criança também nasce morta, como nós falamos sobre isso no outro estudo, até que ela entenda quem é Jesus. E a criança a vida espiritual não começa aos 12 anos, quando muitas igrejas batizam, né, e incentivam o adolescente, né, aos 12 anos, a aceitar Jesus e ser batizado. Esse entendimento de entregar a vida para Jesus começa desde o início, desde que o bebezinho nasce e você já começa a falar de Jesus para ele. E o que um bebezinho recém-nascido entende de Jesus? Aquilo que é suficiente para caber no entendimento de um bebê recém-nascido, que é diferente de uma criança de 2 anos que vem à igreja, que você coloca ali um videozinho de uma historinha bíblica para ele assistir, né, que você lê uma história da Bíblia, na Bíblia infantil para ele. O entendimento dessa criança de 2 anos é diferente de um que tem 5, o que tem 8, o que tem 10, o adolescente. Então, a criança, ela já vai aprendendo desde então. O batismo infantil, ele é o pai e a mãe se responsabilizando, se comprometendo. Assim como os pais se comprometem com todos os atos da vida daquela criança, com a sua saúde, com a sua educação, escolher com a sua nome, segurança, com o nome, com o time que vai torcer no futebol, enfim, tudo que é relacionado à importância na vida dessa criança, nós nos responsabilizamos como pais. A alimentação, que a gente não pode deixar faltar, a roupa, a escola. Você quer escolher uma boa escola, você quer pagar um plano de saúde, se a criança fica doente, você leva no hospital. Então, por que com a vida espiritual a gente adia e deixa para ele escolher quando fizer 12 anos ou quando fizer 15 anos, que é o que muitos pais fazem? Então, batizar o meu filho e a minha filha na igreja é eu me comprometer com a vida espiritual dele, que já existe desde o seu nascimento, e ensiná-lo a importância disso. Nós, por experiência própria, podemos dizer sobre os nossos filhos. Eles já cresceram nesse entendimento de que foram batizados, estão no corpo, fazem parte do corpo, e na adolescência tiveram a oportunidade de confirmar isso diante da igreja, dizer: os meus pais fizeram esse compromisso para mim lá atrás e hoje eu quero reafirmar isso diante da igreja. É isso que eu quero para minha vida, eu quero continuar sendo parte desse corpo. Aí a gente volta lá na graça preveniente, né? A graça onde eles podem escolher, e é muito natural eles fazerem essa escolha quando eles já vivenciam isso desde o início. Agora, vamos pensar, uma criança, quando ficar adolescente, ela foi batizada, sair da igreja? Pode, porque Deus não vai forçar e nem os pais também vão forçar. A graça preveniente. Mas os pais assumem a responsabilidade de dizer: eu fiz o que precisou ser feito. Eu batizei, eu ensinei,
pedir à igreja para me ajudar, porque quando eu batizo, eu estou dizendo para a igreja também me ajudar nesse papel, não só com a minha criança, mas com todas as crianças que vier até nós. Então a gente está preocupado mesmo em fazer que essa criança se sinta já incluída no corpo de Cristo. Não é do futuro, a igreja do futuro, é a igreja do presente. Então a gente batiza fazendo esse sacramento, mostrando que ela é digna, desde já, em Cristo Jesus, de viver essa dimensão da comunhão do corpo de Cristo aqui na Terra. Então batizar para nós é fundamental dentro disso, dessa aliança. Não existe um texto específico, mas existe uma interpretação bíblica que chega a essa conclusão. Por exemplo, o judeu, ele pegava só o menino, né? Só o menino, para consagrar o Senhor com 8 dias de nascido. O que uma criança com 8 dias de nascido vai saber? O que ela tem que saber era a marca da circuncisão que marcava aquela criança, dizendo que ela é do Deus Israel, né? E hoje, qual é a marca? Qual é a circuncisão que a gente faz? É no coração. Então a água simboliza essa circuncisão do coração. Então aí a gente está consagrando os nossos filhos, né, diante do Senhor, através do batismo, do sacramento do batismo. Por isso que nós, não só nós, mas outras igrejas também fazem isso, tá? Batizamos criança com essa intenção de firmá-los na aliança do Senhor e com a responsabilidade de cuidar e ensinar a palavra de Deus para eles. Sobre o batismo também é importante enfatizar esse texto que foi lido, né? E depois que foi batizado, ele e a sua casa. Está falando do centurião, quando ele aceita Jesus e toda a sua casa também se entrega para Jesus. E nós estamos aqui analisando um texto que foi dentro de um contexto de perseguição. Não existia, para aquele que entregava a Jesus, entregava a vida a Jesus, confessava Jesus como seu Senhor e Salvador, não existia a possibilidade do dia de amanhã, de daqui a alguns anos, quando meu filho crescer, ele também confessar. Porque quando os romanos, né, prendiam os cristãos e colocavam nas arenas para lutarem com leões famintos, as crianças iam para as arenas também. Então não existia a possibilidade de uma criança um adolescente fazer 12 anos para batizar e confessar Jesus. A confissão era algo que o responsável pela família, o sacerdote do lar, o pai, o marido, fazia em prol da sua família, já colocava a família nesse corpo, por isso que aqui ele foi batizado, como também toda a sua casa. Então o pai assumia esse compromisso pela sua esposa, pelos seus filhos, e todos eles estavam agora ali confessando Jesus e diante da morte iminente. Então, uma criança poderia ir para uma arena lutar com um leão. Por que ela não poderia ser batizada? Hoje nós não temos o contexto da perseguição, mas temos o contexto de ensinar os nossos filhos desde pequenos, né, de assumir essa posição de colocá-los dentro do corpo através do batismo. Vamos lá, comentário teológico de Wesley sobre esse assunto, para a gente fechar esse ponto. Wesley ensinava que o batismo infantil era a expressão da graça preveniente de Deus, preparando a criança para um futuro de compromisso consciente com Cristo. Um exemplo prático, assim como na circuncisão do Antigo Testamento, né, o batismo infantil é um sinal de aliança divina e da inclusão na comunidade de fé. Tá bom? Tá aí. Se você tiver dúvida, a gente, no nosso processo de recebimento, né, da inclusão dos novos membros, a gente tem a aula presencial, onde a gente tira todas as dúvidas, né, e o contato que a gente faz no grupo também. Você está dentro de um grupo, né, para ser recebido, e ali você tem todas as informações onde a gente tira as suas dúvidas. Vamos lá para o ponto 4, o simbolismo dos batismos, aspersão, derramamento e imersão. Nós, como metodistas, não temos o foco na quantidade de água. Para nós, a água é símbolo, então para nós não faz diferença se é por aspersão, por derramamento ou por imersão. Aspersão, Salmo 51, versículo 7. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, representa a purificação e a graça derramada sobre o crente. Derramamento, Atos 2,17, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Simboliza a descida do Espírito sobre os crentes.
E imersão, Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso representa a morte e a ressurreição com Cristo. A gente batiza das 3 maneiras, levando sempre o batizado, né, aquele que está se batizando, a consciência de que a água é símbolo do que já está acontecendo dentro dele, né? Não é a quantidade de água, não é só batismo por imersão, é essa linguagem bíblica, aspersão, derramamento, imersão, são linguagens bíblicas que a gente usa nesse sacramento do batismo, em relação ao novo convertido. Então, muitos foram batizados. Eu fui batizado por aspersão, você também foi, né? Sim. Nossos filhos, mas eu já ministrei batismo por imersão em vários irmãos, né? Então, não faz derramamento também. Então, para nós, é o entendimento do que significa o batismo. O batismo nas águas significa a sua entrada na comunidade local, comunidade de fé. Espiritualmente falando, você já faz parte do corpo de Cristo através do Espírito Santo. E agora, pelo batismo das águas, você faz parte do corpo da comunidade de fé, tá? Da igreja local. É que a igreja local tem a autoridade de Cristo porque ela ministra esses sacramentos. Ela entendeu esses sacramentos e ministra. Então, a quantidade de água, ela não faz diferença desde que é entendido, é compreendido e é testemunhado de que Deus já está operando na nossa vida. Tem um comentário de Wesley que vai nos ajudar um pouquinho mais nessa compreensão. Isso, John Wesley, ele aceitava as diferentes formas de batismo, mas ele deixava bem claro, né, enfatizava que o essencial era o significado espiritual da experiência. Então, o que Deus operou no interior da pessoa, isso é que é essencial. Porque a água, ela é um símbolo, a gente sempre enfatiza isso, é um símbolo. Pode ser muita água ou pode ser pouca água. Nós vemos nas redes sociais, por exemplo, batismos acontecendo na África, em regiões extremamente áridas. E as pessoas improvisam uma piscina pequena para que todo mundo mergulhe naquela mesma água e sejam batizados. E as pessoas elogiam aquele ato de fé, mas existem também nas mesmas redes sociais uma pessoa com uma garrafinha de 500 ml de água para batizar uma fila incontável de pessoas. E ali ele vai derramando um pouquinho de água na cabeça de cada pessoa. E qual a diferença do batismo de quem precisou entrar numa piscininha improvisada com aquele que recebeu um pouco de água de uma garrafa de 500 ml? O símbolo é o mesmo. Aquilo simboliza algo que o Senhor, que o Espírito Santo operou no interior, no coração dessa pessoa. Então, a obra mais importante é aquela que o Espírito Santo opera no interior através da graça. Se vai ter muita água, se vai ser pouca água, isso é só um detalhe. Isso só representa aquilo que o Senhor já fez lá dentro e é o que vale mais nesse momento, né? Então, um exemplo prático disso é que diferentes tradições cristãs adotam diferentes formas de batismo, mas todas apontam e devem apontar para a mesma verdade espiritual, da renovação e do compromisso com Cristo. Então isso é que é importante, não perca o foco do seu compromisso com Cristo e da experiência que o Espírito Santo opera no seu interior desde quando você entregou sua vida para Jesus. Olha só, conclusão, o batismo no Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo e nos capacita para a vida cristã. O batismo nas águas é um testemunho público de nossa fé e nossa obediência a Cristo. O batismo infantil é um sinal da graça preveniente de Deus, preparando a criança para uma futura confissão de fé. As diferentes formas do batismo carregam simbolismos ricos que nos ajudam a compreender a obra de Deus em nossas vidas. Como Wesley ensinava, mais importante do que a forma do batismo é a transformação do coração e a vivência prática da fé. Uma pergunta para a nossa reflexão: você já experimentou o novo nascimento em Cristo e seguiu com o batismo com um compromisso público de fé?
Você que está caminhando com a gente, você que está acompanhando o curso, esses podcasts aqui, como é que está a sua vida? Já decidiu esse batismo? Faça, não demore, se lance na presença do Senhor, testemunhe o que Deus já está fazendo na tua vida, porque se você está ouvindo a mensagem do Senhor, é porque Deus já está operando na tua vida. Se você já abriu seus olhos para tantas coisas, é porque Deus está operando na tua vida. Então passe pelo batismo, assuma esse compromisso e pode ter certeza que a igreja e principalmente o Senhor, dono da igreja, vai te ajudar a amadurecer, a viver um crescimento espiritual poderoso. Vamos fazer uma oração para encerrar esse estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo seu filho e pela sua filha que nos acompanha nesses estudos, nesse podcast, Pai. E queremos, nesse momento, ajudá-lo, Pai, nesse processo de experimentar o Espírito Santo e se decidir, Pai. Muitos têm dúvidas com relação ao batismo, têm ainda alguns conceitos que precisam ser quebrados, ó Pai, e que o Espírito Santo complete essa obra no coração do seu filho e no coração da sua filha, com relação ao batismo no Espírito Santo, ao batismo nas águas, até mesmo ao batismo do seu filho ou da sua filha que ainda é criança, que o seu filho possa entender a importância de tudo isso e principalmente entender a importância de caminhar contigo e experimentar o seu Espírito ainda mais e declarar através do batismo publicamente essa nova vida, esse novo nascimento, essa caminhada contigo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, até o próximo estudo.